Queridos, abra sua Bíblia lá no finalzinho da Bíblia, que é a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6. No finalzinho da Bíblia, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 6. Vamos ver aqui, e o verso 16. Vocês sabem que existe na Bíblia a palavra imortal, e a palavra imortal ela aparece somente 2 vezes na Bíblia. Vamos ler a primeira vez que a Bíblia fala e usa a palavra imortal. Eu sei que todos os homens e mulheres, todos os seres humanos, querem a imortalidade. A imortalidade é algo inerente na natureza humana, o desejo de ser imortal. Mas vejam o que a Bíblia fala sobre imortalidade, sobre quem é imortal. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6 e o verso 16. Desta Bíblia aqui que vocês receberam aí de presente, vamos dar a página para vocês acharem lá no Novo Testamento, viu? No Novo Testamento, pertinho da Bíblia, pertinho tá aqui, ó. Página 174. Página 174. Bem no finalzinho da Bíblia, esta é a página do Novo Testamento, 174. Timóteo, né? Toma aqui, ó. Todos acharam aí? Eu quero ler com vocês. Leiam comigo. É 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aqui diz: o único que possui imortalidade, leiam comigo, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Leram comigo? Eu não ouvi a voz de vocês. Será que eu estou com problema de audição? Eu vou ler de novo, leiam comigo. Verso 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. De quem a Bíblia está falando? De Jesus, de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são imortais. Mesmo que Deus diga, eu quero morrer, pena, não consegue. Existem algumas coisas que Deus não consegue fazer. E Ele é Deus, mas não consegue. A Bíblia diz que Ele não consegue mentir. É impossível que Deus minta, diz a Bíblia. Outra coisa, é impossível que Deus morra. Não, mas eu quero morrer pela humanidade. Não dá, porque você é imortal. Por isso Deus, o Filho, se tornou homem, para que como homem morresse na cruz do Calvário. Jesus tinha a natureza divina, Jesus tinha a natureza humana. A natureza divina de Jesus é eterna, já existia antes de nascer da Virgem Maria. Antes de ser gerado no ventre da Virgem Maria, Jesus já existia como Deus Filho, natureza eterna. Nunca existiu um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Sempre existiram Pai, Filho e Espírito Santo. Para que Deus pudesse morrer pelo homem, ele teve que assumir a natureza humana. Quando Jesus morreu na cruz, morreu a natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu, porque isso simplesmente é impossível. A natureza divina do Filho é a mesma natureza divina do Pai. É a mesma natureza divina do Espírito Santo. Não existem 3 naturezas divinas, assim como não existem 3 naturezas humanas. Qual é a sua natureza, irmão Santinho? Humana. Qual é a sua natureza, irmã Lídia? Humana. Quantas naturezas humanas tem? Uma só. Agora, queridos, quantas naturezas divinas tem? Uma só. Uma só natureza divina, uma só natureza humana. A natureza divina do Pai é a mesma do Filho e é a mesma do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus assumiu a forma humana, ele tinha a natureza divina, mas ele nunca mostrou essa natureza divina em público, porque é impossível os seres humanos contemplarem a natureza divina e viverem. Por isso, Jesus se vestiu com a natureza humana e assim ele viveu entre nós. Nós vimos o rosto de Deus, porém era um rosto humano.
Mas a natureza divina, ele possuía. E ela não morreu na cruz. Morreu Jesus, homem. O Jesus homem nasceu e o Jesus homem morreu. O Jesus homem foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. E a natureza divina dele não foi gerada, não nasceu, não morreu. Ela é eterna, tanto quanto a natureza do Pai e do Espírito Santo. Está claro isso, irmãos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são imortais. Somente ele tem a imortalidade. Pode aumentar um pouquinho só, pouca coisa. Então, queridos, eu quero ler com vocês agora, na mesma carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 agora. Capítulo 1 de Timóteo, voltando uma ou duas páginas, no capítulo 1 de Timóteo, vamos ler o verso 17. O verso 17. Capítulo 1, verso 17, está na página 171. Capítulo 1 e o verso 17 da primeira carta a Timóteo. Vamos ler juntos. Ao Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é imortal? Deus. Quem possui a imortalidade? Deus. Se somente Deus possui a imortalidade, de onde veio a ideia de que a alma humana é imortal? Pense um pouco. O que se crê por aí, o que se ensina no Espiritismo, é que a alma é imortal, só o corpo é mortal. O que se ensina no Espiritismo, o que se ensina também nas religiões pagãs, como hinduísmo, como budismo, eles também creem que morre o corpo e a alma continua reencarnando. Lembrem-se que na Bíblia não existe a palavra reencarnação. Na Bíblia existe somente a palavra ressurreição, que é muito diferente de reencarnação. Ressurreição é o ato de Deus chamar à vida alguém que morreu, Deus dá a vida a alguém que morreu, ou ressuscita da morte. Este é um ato divino. Reencarnação não existe na Bíblia. Isso é doutrina pagã, isso é doutrina espírita, mas não se encontra na Bíblia esta palavra. Mas, queridos, a Bíblia diz que só Deus tem a imortalidade. Mas por que todos creem que a alma é imortal, quando a Bíblia não diz que a alma é imortal? A alma diz que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a Bíblia diz que a alma é mortal. Pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel. Em Ezequiel, vamos ler no capítulo: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel. Vamos ver aqui. A alma do Pai, a alma do Filho, morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Capítulo 18 de Ezequiel, verso 4. Página 562. Esta é a página 562 do Antigo Testamento. Nós estamos lendo a mesma Bíblia que você está lendo, para tradução ser igual. Alguém pediu para que nós lêssemos a mesma Bíblia que na internet estão usando e aqui dentro vocês estão usando, porque a tradução desta minha Bíblia, ela é diferente, mas esta aqui é igual a que vocês estão usando. Por isso estamos lendo agora, capítulo 18 e o verso 4, página 562 do Antigo Testamento. Podemos ler? Eis que todas as almas são minhas. Leiam comigo. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre ou não morre? A alma que pecar, morrerá. A alma é imortal ou é mortal? Mortal. De onde veio a história, a doutrina ou a teoria de que
A alma é imortal. Morre só o corpo, mas a alma continua vivendo. Queridos, não veio da Bíblia. Se não veio da Bíblia, veio de algum outro lugar. Veio do paganismo. Veio das filosofias orientais. A palavra de Deus, abra agora em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Na primeira página da Bíblia, Gênesis. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 é a primeira página da Bíblia. Vamos ler o capítulo 2 e o verso 7. Quando nós queremos conhecer a verdade, nós vamos na origem das coisas. E a origem da vida está em Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer origem. Quando você está lendo Gênesis, você está lendo a origem da vida, a origem do planeta Terra, a origem da semana da criação, a origem do homem, a origem da mulher, a origem do casamento, a origem do sábado. Nós já assistimos aqui, já estudamos com vocês, que lá no Jardim do Éden, houve a origem de duas instituições sagradas no Jardim do Éden. A primeira instituição sagrada que Deus estabeleceu no Jardim do Éden foi na sexta-feira, chamada casamento. Deus casou Adão e Eva na sexta-feira. Essa é a primeira instituição sagrada. A segunda instituição sagrada que veio do Jardim do Éden surgiu um dia depois, no sétimo dia, que é o sábado, o dia de descanso. Se você quer conhecer a origem da verdade, você vai na Bíblia, vai na fonte verdadeira. Assim diz o Senhor. Está escrito. Não é o que diz a ciência, não é o que diz a televisão, não é o que diz o filósofo, é o que diz Deus. Jesus Cristo, quando enfrentou Satanás, lá no deserto da tentação, Jesus costumava dizer, está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes Jesus enfrentou Satanás dizendo, está escrito. Como você enfrenta as mentiras do mundo em que você vive? Como você enfrenta o pecado no mundo em que você vive? Tem que ser a mesma arma usada por Jesus. Está escrito. E o que é que está escrito na Bíblia sobre a origem da vida? Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Vamos ver como Deus deu origem à vida. Se você entender a origem da vida, você pode entender também como termina a vida. Capítulo 2, verso 7, leiam comigo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Vamos analisar este verso? Vamos aceitar este verso do jeitinho que está escrito. Não vamos interpretar este verso. Porque eu não gosto de quem interpreta a Bíblia. Você não pode aceitar alguém que interprete a Bíblia. Porque se você aceitar que uma pessoa interprete a Bíblia, o outro também tem o direito de interpretar a Bíblia. Todos têm direito, então, de interpretar a Bíblia. E vai virar uma confusão. Vamos aceitar a Bíblia como está escrita. Vamos ler devagar agora o capítulo 2, verso 7. O mesmo verso, de novo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Quem formou e quem criou o homem? Deus. Não veio de uma explosão, não veio de um aperfeiçoamento evolucionista ao longo de eras intermináveis, durante milênios e milênios, e vindo de uma ameba, e vindo de um anfíbio, e vindo para um macaco, e finalmente o homem. Não, a Bíblia diz que Deus fez o homem, homem. Deus não fez o animal para se tornar homem. A Bíblia diz, Deus fez o homem. Então, nós temos que crer que Deus fez o ser humano, o homem e a mulher. Em sequência, diz assim, o Senhor Deus, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus fez o homem e a mulher do pó da terra. Pó da terra. O pó da terra é matéria. Você é feito de uma matéria. E a matéria é o pó da terra.
tudo que você tem está onde? No solo, na terra. Lembre-se que você tem que se alimentar dos alimentos que são produzidos na terra, porque você precisa dos elementos nutrientes que estão na terra. Queridos, nós somos pó. Nós somos pó. Vamos ler de novo? O Senhor Deus, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Duas coisas. Um é matéria, outro é energia. A matéria veio do pó da terra e a energia veio de onde? Veio de onde? De Deus. O que veio de Deus? Fôlego de vida. O que veio da terra? O pó, que formou o quê? O corpo. Então o corpo veio do pó e o fôlego veio de Deus. Duas fontes. Fonte de vida, fonte de matéria. Certo? Está tudo certo até aqui? Agora vamos à seguinte frase. E o homem passou a ser alma vivente. Pergunto, você tem uma alma vivente ou você é uma alma vivente? Pastor, tanto faz ter como ser. Para quem não entende português, tanto faz. Mas para quem entende português, tem muita diferença entre ter e ser. A Bíblia diz que você é uma alma vivente. Passou a ser alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. E por que você é uma alma vivente? Porque você tem um corpo que veio do pó e porque você tem um fôlego que veio de Deus. Se você não tiver um corpo que veio do pó, você não é alma vivente. Se você não tiver um fôlego que veio de Deus, você não é alma vivente. Porque não existe alma vivente sem corpo que veio do pó. Não existe alma vivente que não tem fôlego que veio de Deus. Está claro isso, irmãos? Este texto, queridos, de Gênesis capítulo 2, verso 7, destrói o espiritismo. Esse texto de Gênesis capítulo 2, verso 7, que mostra a origem da vida, destrói as superstições com os mortos. Porque no momento em que você entende a origem da vida, você também entende o mistério da morte. Acaba o medo da morte, acaba o medo dos mortos, acaba com a doutrina da reencarnação, acaba com aquilo que eles dizem, o espírito do fulano apareceu para mim. Eu tenho uma prima, e ela mora em Curitiba, e um dia eu fui visitá-la, e ela me disse, Samuel, ela sabe que eu sou pastor, não é? Ela não é da igreja adventista. Ela disse, Samuel, eu estava... meu pai morreu, que é o meu tio, pai dela, e eu estava varrendo a área da minha casa, e de repente eu ouvi a voz do meu pai. José Alencar, o nome do pai dela. Era o meu tio, José Alencar. Eu ouvi a voz do meu pai, e eu olhei para trás, estava a minha vizinha encostada na cerca, conversando comigo, mas era a voz do meu pai. Não era ela que estava falando, era o meu pai. E ela disse, o que você me diz sobre isso? Eu falei, eu não digo nada sobre isso. A Bíblia fala. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia explica o que acontece na morte. E para você entender o que acontece na morte, você tem que entender o que aconteceu na origem da vida. Então eu estudei com ela sobre isso. Mostrando que não existe alma ou espírito de mortos falando ou aparecendo, porque quem fala, quem ensina, quem dá conselhos, é porque é uma entidade pensante. Para falar, para ensinar, para dar conselhos, como o pai dela deu vários conselhos para ela, tinha que ser uma entidade pensante. Só que quando a pessoa morre, o corpo volta
para o pó de onde veio, e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Para onde foi a alma vivente? Para onde foi o ser pensante que ama, que fala, que corre, joga bola, que abraça a esposa, abraça os filhos? Para onde foi esse ser pensante chamado alma vivente, quando o corpo volta para o pó e o fôlego de vida voltou para Deus? Abra sua Bíblia agora, queridos, em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7. Vamos dar a página para você. Página 464. 464. Capítulo 12 de Eclesiastes, Antigo Testamento. Fica lá perto de Salmos. Você pode abrir a Bíblia. Antigo Testamento, página 464. Capítulo 12 e o verso 7. Vamos ler juntos. Todos acharam? Vamos ler juntos. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora preste atenção. Lá em Gênesis 2:7 diz que o que veio da terra é o corpo. E o que veio de Deus é o que diz lá em Gênesis 2:7? Fôlego de vida. Agora compare Gênesis 2:7 com Eclesiastes 12, verso 7. Vamos ler de novo. O pó volte à terra. O que volta à terra? O corpo. O corpo que foi feito do pó volta para o pó. Para a terra. Tá certo? E o fôlego que veio de Deus volta para Deus. Só que aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o fôlego de vida que veio de Deus é chamado de espírito de vida. Quando as pessoas falam a palavra espírito, elas pensam em fantasma. Eles pensam em seres pensantes que vivem fora do corpo. Só que na Bíblia, meu querido irmão, espírito é sinônimo de fôlego e não de entidade pensante que vive fora do corpo. A entidade pensante se chama alma vivente. Na Bíblia, a alma vivente é a entidade pensante. Mas a alma vivente, que é uma entidade pensante, ela só existe quando o corpo está com o fôlego. Corpo com fôlego faz de você uma alma vivente. Você e eu somos almas viventes. Por quê? Porque temos um corpo e temos um fôlego. Agora, queridos, quando volta para Deus o fôlego de vida, a Bíblia chama de espírito de vida. É o fôlego de vida que volta para Deus. E o que veio da terra volta para a terra. Para onde foi a alma vivente? Quando o corpo voltou para a terra e o espírito de vida, o fôlego de vida voltou para Deus. Para onde foi a alma vivente? Uma ilustração. Você que está aí perto da luz, por favor, apaga a luz para mim. Eu pergunto para você. Ali está a lâmpada. Ali está a lâmpada. Lâmpada é matéria, certo? Lâmpada é matéria. A energia que estava ali na lâmpada voltou para a fonte, lá. Se você tocar ali, não dá choque, porque não tem energia ali. Pode acreditar nisso. Pode pegar no fio ali, que não vai dar choque, porque não tem energia ali. A energia voltou lá para a fonte. No momento em que ele mexe lá no interruptor, de novo, a energia veio de lá e entrou em contato com a lâmpada. Energia mais a lâmpada produz o quê? Luz. Agora desliga de novo. A energia se desligou da lâmpada. A energia voltou para a fonte. A lâmpada, que é a matéria, está ali. Eu pergunto, para onde foi a luz? Para onde foi a luz? Que tal se eu dissesse para vocês que a luz, ela está reencarnando? Que tal se eu dissesse para vocês que a luz está escondida em algum lugar para assustar você? Você acreditaria nisso? Não. Porque luz não existe, pastor Samuel. Você me diria, pastor Samuel, luz não existe. Se toque.
Entenda. Luz só existe quando lâmpada tem energia. Quando lâmpada não tem energia, não existe luz. Lâmpada mais energia igual a luz. Assim também, pode ligar, obrigado, Moisés. Assim também, corpo sem fôlego não é alma vivente. Corpo mais o fôlego de vida é igual a alma vivente. Quando o corpo não tem o fôlego de vida, para onde foi a alma vivente? Deixou de existir. É simples quando nós entendemos a origem da vida, é simples entender o fim da vida. O que acontece na hora da morte. Na hora da morte, a pessoa dá o último suspiro. Vocês já viram alguém morrendo? A pessoa está ofegante, de repente ele dá o último. Não respira mais. Deu o último suspiro. Por que não respira mais? Porque não tem mais fôlego de vida. O fôlego de vida volta para onde? Para a fonte. Quem é a fonte da vida? Deus. Vida só provém de vida. Vida só provém de vida. Ser humano não cria vida. Ser humano não cria vida. Você pode fazer uma semente, igual à semente do soja. Você pode fazer um ovo igualzinho ao ovo da galinha, com o mesmo gosto e dá até para fritar. Mas se você coloca debaixo da galinha, ele não choca, não tem vida. Você pode fazer um grão de milho igualzinho ao grão de milho, o mesmo sabor, a mesma cor, mas se você colocar na terra, ele não germina, porque vida só provém de vida. E o homem não cria a vida. A vida vem da fonte, que é Deus. Só Deus é vida. E quando você dá o último suspiro, o fôlego de vida voltou para a fonte. Somente Ele pode devolver o fôlego de vida. E o corpo volta para o pó. E a alma vivente deixa de existir. Pastor, é simples assim? A Bíblia é simples. Os homens complicam a Bíblia. Mas a Bíblia é simples. Deus é simples. A semana da criação é simples. Como Deus criou o mundo? Deus falou e tudo passou a existir. Deus mandou e tudo apareceu. Como é que Jesus curava as pessoas? Por evolução? Olha, você vai começar a ficar bom daqui um mês, não é? Daqui um ano você vai estar melhor. Como é que Jesus curava as pessoas? Já. Tocou, curou. Mandou, aconteceu. Falou para o leproso, eu quero, fique limpo. E ele ficou limpo. Falou para Lázaro, vem para fora. E ele veio para fora. Queridos, Jesus é vida. Agora vejam em Eclesiastes capítulo 9. Pertinho de onde você está, no livro de Eclesiastes mesmo, capítulo 9, na página 463. 463. No livro de Eclesiastes do Antigo Testamento, capítulo 9, vamos ler agora o verso 5 e 6. Versos 5 e 6. Leiam comigo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os vivos sabem alguma coisa? Sabem. Você sabe que está vivo? Você sabe o que nós estamos lendo? Você entende o que nós estamos lendo? Você sabe quem ama você? Você sabe quem não gosta de você? Os vivos sabem as coisas. Mas a Bíblia diz que os mortos... Quero que vocês respondam. A Bíblia diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. É exatamente isso que a Bíblia está falando e é exatamente isso que nós cremos. Nós cremos na palavra que saiu da boca de Deus. Nós não cremos no espiritismo, nós não cremos na transmigração das almas, nós cremos no que a Bíblia diz, que o morto está morto. Não sabe nada, não ensina nada, não ama ninguém, não se vinga, não puxa o pé de ninguém.
Quando você vai para a cama à noite e a casa está vazia, e a casa é grande, não é? E não tem ninguém, só você em casa. E você desliga a luz lá e a cama está lá, não é? Você desliga a luz e você vai. A hora que você senta na cama, com a luz apagada, geralmente você não puxa o pé rapidinho para cima da cama? Você quando fica no escuro, com o pé para fora da cama, não dá aquela impressão que alguma coisa, não é, vem debaixo da cama pegar o seu pé? Queridos, acho que todo ser humano, raríssimo ser humano que não tem essa sensação. Morto não pega ninguém. Morto não assusta ninguém. Morto não aparece para ninguém. Morto não aconselha para ninguém. Não aconselha ninguém. Quem falou com a minha prima não era o pai dela. Quem falou para a minha prima e deu conselhos para ela, com a voz do pai dela, é aquele que falou com Eva, lá no Jardim do Éden, através de uma serpente. Satanás pode falar através de uma serpente? Sim. Satanás pode falar através de um homem? Sim. Satanás pode falar através de uma mulher? Sim. Satanás pode se transformar em anjo de luz? No deserto da tentação, ele não apareceu para Jesus como anjo de luz? Apareceu como anjo de luz. Satanás, ele é chamado na Bíblia o pai da mentira. Pai da mentira. Pai do engano. Ele engana as pessoas. Quem crê na Bíblia sabe que o morto está morto. Ele não ama e não se vinga. Ele não volta para se vingar. O marido não sabe que a esposa casou com seu melhor amigo. O marido que morreu não sabe. A mulher que morreu não sabe que quem casou com o marido dela era sua melhor amiga, aquela que mais chorou no dia do enterro, né? Muito cuidado com aquele que mais chora, né? E que vai consolar o outro, né? E chora junto, né? E já fica junto, né? Queridos, o que morreu não sabe nada. Não sabe se os filhos estão passando fome ou se estão brigando pela herança. Ele não sabe. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. E eu quero ler de novo com vocês. Eclesiastes capítulo 9 e agora o versos 5 e 6. Vamos ler de novo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nada, nothing, zero. Nem tampouco terão eles recompensa. Qual é a recompensa que o morto tem? Nenhuma. Pastor, então estamos... Para que então estudar a Bíblia se o morto não tem recompensa? Não tem recompensa não. Morto não tem recompensa. Porque Deus, a Bíblia diz, não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos. O ruim morre e é enterrado. O pastor morre e é enterrado, um do lado do outro. E as pessoas viu o que adiantou? Esse cara aqui não fumava, não bebia, só teve uma mulher, coitado, né? Tem 7 para cada homem no mundo, ele só teve uma. Não, o que adiantou? Esse aqui pintou e bordou, teve 10 mulheres e fez tanta coisa, e olha, e os dois estão enterrados juntos aqui. O que adiantou? A diferença entre o justo e o ímpio não é na morte, é na ressurreição. Nós já estudamos com vocês que existirão quantas ressurreições? 2 ressurreições. 2 ressurreições. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 28. Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 28, na página 81. Página 81 do Novo Testamento. Novo Testamento é no final da Bíblia. João capítulo 5 e o verso 28. Uma vez que vocês acharam, todos nós vamos ler. Ok? Todos acharam? Eu vejo que alguns espertinhos não acham nada, não é? Sabe, que você pensa que isso é bom, mas isso não é bom não, né? Porque na hora H não vai ter uma tela e não vai ter um computador mostrando. E você vai procurar, não vai achar nada na Bíblia. Você tem que aprender a achar na Bíblia.
Você tem que aprender a folhear a Bíblia. Esse barulhinho da folha, você folheando a Bíblia, isso agrada aos ouvidos de Deus. Porque você aprende a achar na Bíblia, você grifa na Bíblia, pinta da cor que você quiser os versos, para que memorize na sua mente. Então você tem que trazer a sua Bíblia para o culto, não ter vergonha da Bíblia, traga a Bíblia e ofereça a Bíblia para quem... Escuta, você está levando uma Bíblia? Sim, eu estou levando uma Bíblia. Você quer uma também? Eu vou trazer para você. Já oferece de presente. Aqui diz em João 5:28, página 81. Leiam comigo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos... Onde é que estão todos os mortos? Nos túmulos. Como é que vocês colocam a pessoa no túmulo e depois falam que ela está no céu? Como é que vocês colocam a pessoa, enterram a pessoa no túmulo e depois dizem que ela está no inferno? Ora, colocamos no túmulo, está no túmulo. Não, mas a pessoa que é boa quando morre não vai para o céu? A Bíblia não diz que vai para o céu. A Bíblia diz que vai para o túmulo. Aí que vem então aquela história, não pastor, mas é só o corpo que está ali. A alma está no céu. Por isso nós temos que entender o que é alma vivente. Porque se nós não entendermos o que é alma vivente, nós vamos ser enganados pelo espiritismo. Quando você entende que a alma vivente não existe fora do corpo. Vamos repetir? Alma vivente é o corpo com o fôlego. Alma vivente é o corpo com o fôlego. Corpo sem fôlego não é alma vivente. Corpo sem fôlego é corpo que vira pó. Fôlego sem corpo é energia de vida que volta para a fonte de vida que é Deus. E alma vivente só existe quando os dois estão juntos. Então, meus queridos, quando nós colocamos o corpo do morto no túmulo, é porque o fôlego de vida já voltou para Deus, mas não é entidade pensante, é só energia de vida. Sopro de vida. Em grego é pneuma. Pneuma é de onde vem a palavra pneu. Por que chamam de pneu? O pneu do carro, por que chamam de pneu? Isso vem do grego, porque tem vento, tem ar ali. Em hebraico eles chamam de ruach. Ruach. Em hebraico, em grego, pneuma. É fôlego, é sopro. Não é entidade pensante. Entidade pensante, na Bíblia é chamada de alma vivente. Mas alma vivente na Bíblia é só quando o corpo está junto com o fôlego. Está claro, meus queridos? Por isso, quando a Bíblia diz aqui, em João capítulo 5, verso 28, vamos ler de novo. Verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, ainda não veio, ainda vai vir, Jesus vai voltar. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Voz de quem? Voz de Jesus, voz de Deus, chamando os mortos para a vida, não é? Sairão. E o verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Duas ressurreições. A da vida e a da morte. A da vida é para ter vida eterna com Jesus, e a da morte é a da condenação. Duas ressurreições. A recompensa é na morte ou a recompensa é na ressurreição? A Bíblia diz que a recompensa é na ressurreição. Por isso, queridos, voltando lá para Eclesiastes capítulo 9, vocês vão encontrar então aqui, capítulo 9, e estamos lendo o verso 6, não é? Capítulo 9 e o verso 6. Vamos ler de novo. Capítulo 9, verso 6. Página 463, 463. Vamos ler? Verso 6.
amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Estão lendo? Poucos estão lendo. Quero ouvir a voz de vocês. Capítulo 9, verso 6, página 463. Amor, ódio e inveja, para eles quem? Os mortos, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eles sabem do que acontece? Não. Não têm conhecimento. A Bíblia fala que eles estão dormindo no pó da terra. Esta é a expressão bíblica que Jesus usou, que o apóstolo Paulo usou, que Daniel usou, que vários profetas da Bíblia usaram. Falando dos mortos, eles usam a expressão dormindo no pó da terra. A Bíblia chama a morte de um sono longo, que só vai ser acordado com a voz de Deus, com a trombeta de Deus, que ressuscitará os mortos. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação e morte eterna. Então os mortos ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, é na ressurreição que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é na morte que eles vão para o lago de fogo e enxofre. É na ressurreição. Verdade, pastor? Não é na morte? Não, não é na morte. É na ressurreição. Abra sua Bíblia, então, lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 fala isso. Apocalipse 20 é o último livro da Bíblia, Apocalipse, o capítulo 20. Vamos ler então o verso 6. Capítulo 20 e o verso 6. Página 212. Página 212 do Novo Testamento, final da Bíblia. Capítulo 20, verso 6. Leiam comigo. Voz alta. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A Bíblia está falando, bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Quantas são? 2. A primeira é dos salvos, que reinam com Jesus no céu 1000 anos. Sobre estes não tem poder o que é a segunda morte. A segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. A segunda morte é a morte do lago de fogo e enxofre. Abra sua Bíblia então, em Apocalipse 21 e o verso 8. Apocalipse 21, verso 8, diz que a segunda morte é no lago de fogo e enxofre. Só que as pessoas que vão morrer no lago de fogo e enxofre são aqueles que participaram da segunda ressurreição, que é da condenação. Não é quando o assassino morreu que ele foi para o inferno ou para o lago de fogo e enxofre, não. É quando ele for ressuscitado. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e ele vai ser queimado e ele vai se tornar cinzas. O que queima vira cinzas. A Bíblia fala cinzas. Satanás vai virar cinza. Nós já lemos este verso com vocês. Os ímpios vão virar cinzas. E Deus cria um novo céu e uma nova terra. Não vamos ter mais lembrança das coisas passadas? Aqui diz em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Vamos ler. Página 212. Leiam comigo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual a diferença entre a segunda morte e a primeira morte? Primeira morte, você está dirigindo seu carro, passou o sinal vermelho, se chocou com outro, bateu a cabeça, morreu na hora. Essa é a primeira ou é a segunda? Primeira morte. A primeira morte, os salvos de Jesus também passam por ela. Quando cai o avião, quem ama Jesus morre. E quem não ama Jesus também morre. Essa é a primeira morte. E a pessoa diz, o que adiantou? Eu aceitei Jesus como meu Salvador, o avião caiu,
eu morri. O outro pagão, que nunca aceitou Jesus, nunca amou Jesus, caiu o avião, também morreu. O que adiantou? Os ímpios vão morrer a segunda morte. E os salvos em Jesus Cristo nunca passarão pela segunda morte. Porque a segunda morte é chamada na Bíblia de morte no lago de fogo e enxofre. Jesus morreu a segunda morte no seu lugar. E você não precisa passar por ela. Você participa da primeira ressurreição para a vida eterna. Os ímpios participam da segunda ressurreição para a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Mas aqui diz, queridos, esta é a segunda morte. Jesus Cristo quer dar vida para você. E Ele oferece a vida que é dele, vida eterna. Quando eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu recebo vida eterna. Isso está em 1 João capítulo 5. Pertinho de Apocalipse, este é o último verso que nós vamos ler com vocês. Primeira carta de João, página 198. Página 198, pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 5. E vamos ler o verso 11. Verso 11 e verso 12. Todos acharam? Página 198. Vamos ler juntos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Existe vida eterna? Existe. Em quem? Em Jesus. Por isso o verso 12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer ter a vida eterna, meu irmão? Ela existe, ela é real, e ela está à sua disposição. Chama-se Jesus. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele. E Ele vai vir nos buscar. E Ele vai nos levar para o céu. E Ele vai nos dar vida eterna. Corpos glorificados. Corpos eternos. Como Adão e Eva quando foram criados. Sem pecado. E não teremos mais lembrança das tristezas, das mortes, dos prantos, das lágrimas, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu aceito a Jesus como meu Salvador, porque eu quero ter vida eterna. Eu não quero ter uma vida de 60 anos, eu tenho 61 anos. Eu não quero ter uma vida de 70 anos. Se alguém pergunta, pastor, o senhor quer viver 70 anos? Eu não. 80? Lógico que não. O que o senhor quer? Eu quero vida eterna. Eu não aceito nada mais, nada menos do que vida eterna. Porque esta é a promessa de Jesus. Ele falou, quem tem o Filho tem vida eterna. Mas se o senhor morrer? Não tem problema nenhum. Se eu morrer hoje ou amanhã, Ele vai me ressuscitar. Com um corpo glorificado. Você não quer esta vida que Jesus está oferecendo para você? Este corpo glorificado que Ele oferece para aqueles que o amam? Aleluia. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Fique com a mão levantada. Enquanto oramos ao Senhor. Pai querido, obrigado, porque o Senhor é a fonte da vida, e vida só provém de vida. Obrigado porque o Senhor não nos deixou na ignorância com relação à origem da vida. O Senhor nos mostrou que a vida surgiu das tuas mãos, quando formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele foi feito uma alma vivente. Pai eterno, sustenta-nos com a tua graça. Dá-nos a vida eterna que é tua. Volte logo nos buscar, querido Jesus. E aqueles nossos queridos que já morreram, dá-nos a alegria de ver a ressurreição deles na primeira ressurreição, com corpos glorificados, e sermos levados para o céu, para vivermos contigo eternamente. Aceita a nossa entrega, registra no teu livro as mãos levantadas. Ao lado de Jesus, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.